Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um ConteCast. Meu nome é João Kleber, sou sócio-gestor aqui do Grupo Conte e hoje eu estou com uma presença carimbada, já conhecida pelo público, mas não deixa de ser muito especial. Bruno Macedo Fraga, por favor, se apresente mais uma vez para o telespectador do ConteCast. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui e agradecer a você, João Kleber, por mais uma vez esse convite. Falar sobre negócio é extremamente importante, né? Com certeza. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que, como eu posso definir, acho que interessa a todos, né? Todo tipo de empresário, que é gestão de negócios e redução de custos. Perfeito. Bruno, quem é que não quer reduzir custos? Tem uma frase que é interessante, né? Asepsia financeira, né? É importante a gente sempre estar fazendo isso. E essa limpeza de custos é algo que a gente tem que trazer como rotina para todo o negócio. Eu creio que esse é o caminho para o sucesso financeiro de toda empresa. Perfeito, perfeito. O cara já começa com definições, né? A gente trabalha muito com muitos conceitos, né? De uma operação enxuta. Tem um livro muito conhecido que é Startup, né? Enxuta. Enfim, sempre pensando em reduzir custos, né? Fazer o melhor com menos custo, né? E hoje, um dos pontos centrais de nossa conversa é como a gente atrelar a contabilidade para essa redução de custos. E você aí, um dos líderes do setor contábil, a gente pode falar muito sobre esses demonstrativos e como pode auxiliar, né? Essa redução. Perfeito. É a munição, na verdade, né, para uma análise, né? É ter esses demonstrativos e olhar para frente, né? Quais atitudes tomar. E é extremamente importante essa análise, né? É um dos grandes objetivos da contabilidade, né? Principalmente dos demonstrativos. Com certeza. Mostrar os números para os empresários. Perfeito. Muitos empresários hoje trabalham no escuro. Não tem uma conciliação financeira, não tem uma organização financeira, consequentemente não tem um demonstrativo contábil. Sim. E acaba trabalhando na operação, naquele loop infinito, né? De não sair da operação, de não ter um olhar gerencial, um olhar dos números sobre o seu negócio. Perfeito. Porque, na verdade, nossa informação é primordial, né? Eu costumo falar que financeiramente o empresário ele não tem a visão sobre alguns números que têm uma influência direta para o lucro da empresa. Sim. Uma provisão de 13º, provisão de férias, depreciação. Então, assim, são valores que influenciam diretamente no resultado financeiro operacional da empresa, certo? E quando ele tem essa visão simplesmente de caixa, né, entrada e saída de dinheiro, para ele tá tudo ok. Então, eu fechei o mês com 50, 100 mil reais dentro do meu caixa, tá tudo certo. Pode estar certo, mas também pode estar no caminho totalmente errado, né? Perfeito. Você tocou em um ponto muito interessante que é a questão de provisão. Sim. Então, a gente trabalha com contabilidade, como todo mundo já sabe, e essa questão de provisão de férias, provisão de 13º, processo de rescisão também. Então, às vezes, tem esse impacto no caixa que o empreendedor, o empresário, por não ter clareza sobre esses números, Perfeito. por meio da contabilidade, acaba tomando sustos desnecessários, vamos falar assim, né? Então, isso no demonstrativo você consegue visualizar. Então, mais uma vez, salientar a importância dos demonstrativos. Sim. De você conseguir enxergar a sua empresa. Acho que é o principal ponto. Claro que você está nesse processo, a maioria dos empresários é o eu empresário, aquele cara que faz marketing, faz comercial, faz operação, faz financeiro, faz gestão de pessoas, faz tudo. Multicolaborador, né? Multicolaborador, vários papéis, né? Que você acaba tendo sobre sua empresa. Mas esse momento de você enxergar os números demonstrativos gera uma clareza muito boa para você realmente poder planejar. Esse é um ponto muito importante. E hoje a gente vai falar sobre como usar esses demonstrativos para redução de custos, né? Certo. Então, na empresa tem vários pontos que a gente pode estar salientando para essa redução de custos e também sobre essa questão de não perder a qualidade, que é um ponto importantíssimo. Sim. Reduzir custos sem perder qualidade. Esse é o processo, né? Na verdade, né? Eu costumo falar que a gente tem que trazer sempre olhar para o empreendedor de que ele precisa entender primeiro o ramo de atividade dele, certo?
E a partir desse ramo de atividade, qual é o cenário ideal para ele, certo? Vamos supor, qual é uma DRE projetada ideal para um food service, para uma indústria de sapatos, para uma indústria de químicos, para uma indústria, para o comércio varejista, sabe? Então, entender esses processos de ramo de atividade é extremamente importante, porque certamente cada ramo de atividade tem um custo específico, que se a gente trouxer para um olhar global, ele vai ter impactos diretos. Então, só para a gente trazer uma semelhança, né? No food service, o CMV ideal é que seja entre 25% a 30%. Geralmente, em empresas varejistas, a gente tem um CMV que custa 60%, às vezes. Então, é tendencioso que a margem de lucro e atividade dele seja bem enxuta, bem pequena, certo? Então, Bruno, isso quer dizer que um ramo de atividade é muito mais lucrativo que outros? Não necessariamente. Mas é você entender qual o comportamento financeiro de cada ramo de atividade. É extremamente importante. Então, assim, conhecer o segmento que você está atuando gera grande importância para você reduzir custos. Perfeitamente. Você falou sobre alguns indicadores, e aí eu pontuo com as questões de temporadas, vamos dizer assim, né? Sim. Tem casos claros, exemplos que todo mundo já conhece, por exemplo, questões de hotéis. Tem alta temporada, tem o verão, tem outras regiões com inverno, então você tem essa diferença de faturamento e, consequentemente, também a diferença de investimento de compras, né? Sim. De entradas, de valores. Então, você tem realmente que se preparar, visando também o histórico. Acho que é um ponto importante de você conhecer o histórico de sua empresa. Sim. Então, a primeira dica que a gente já deixa aqui para redução de custos é conheça o seu segmento de mercado. Perfeitamente. A gente também, eu costumo falar que a gente tem que ter um histórico de faturamento. Porque o que acontece de muitas vezes com o empresário? Ele tem picos de faturamento em certo momento, certo? Nós, como uma cidade tropical, é tendencioso que nessa época nórdica que estamos vivendo em Salvador, né? Só pontuar, estamos em cidades tropicais, né? Sim. Então estamos em Salvador, em Natal e em João Pessoa. Sim. Então, muito parecida, muito próxima, né? Perfeito. Então, nesses processos, é tendencioso que ele tenha uma oscilação muito grande no seu faturamento, devido a clima, a diversos fatores que influenciam, certo? E você se preparar para você estar no melhor cenário de faturamento, com a sua melhor estrutura, é algo que tem que ser uma rotina que o empresário ele tem que estar com um olhar bem delicado para isso. Porque você tem que ver quando é que você compra melhor, quando é que você tem que ter os colaboradores corretos, sabe? A quantidade, na verdade. A quantidade de colaboradores. Isso. Você tem um caso, eu vou te pontuar, eu vou só te interromper, te peço desculpas, porque assim, pela sua experiência com os clientes da Conte, você tem um caso muito claro que é em questão de barraca de praia. Sim. Você é um dos segmentos que você atua, que você trabalha, sim, e tem essa diferença, né, de colaboradores. Perfeito. Acho que mostrar essa sua experiência seria... Perfeito. É tendencioso que ela não tivesse uma quantidade de faturamento no período de inverno do outono. A gente sabe que o inverno na Bahia às vezes é um verão para outros estados. Sim. Mas o que acontece? Ela precisava entender como ela criar uma gordura financeira para que ela conseguisse operar o ano todo e não tivesse impactos financeiros como necessidade de capital de terceiros, de tudo isso. Então, eu sempre, quando eu tinha minhas reuniões com o pessoal dessa empresa, eu sempre abordava isso. Qual estratégia que vamos usar para que, verão, na primavera e verão, você tenha um melhor cenário de estrutura para que você consiga faturar mais. Minha intenção sempre com ela era essa, né? Então, eu, geralmente, quando eu vou ter uma reunião com qualquer empresário aqui do Grupo Conte, né, qualquer cliente, eu tento entender a realidade do cliente. Perfeito. Porque a gente não pode ter um olhar global sobre a empresa, por mais que seja uma franquia, né? Certamente uma franquia de uma McDonald's, uma franquia de uma Subway, uma franquia de um Burger King, ela está amparada pela marca. Sim. Mas certamente a campanha de marketing, tudo isso, né? Mas certamente o shopping aqui da Bahia para Salvador, pra gente Salvador, o shopping da Bahia, o shopping Salvador, o shopping bar, existe uma diferença de faturamento, certamente, que são públicos totalmente diferentes, certo? Então, isso precisa ser analisado, perfeito? Então, você conhecendo o mercado, você também conhece seu público. Com certeza. Conhece realmente os momentos de compras, né? A gente tem um caso interessante num cliente nosso da Paraíba, que ela faz
como eu posso dizer, cestas de café da manhã, Perfeito. então entregas, enfim, né, que acontece muito café da manhã em relação a Natal, em relação a Dia das Mães, Nessas festivas. datas festivas, perfeito. E aí a gente estava conversando mais ou menos em fevereiro, ela falou, não, esse mês eu praticamente não compro nada, porque é o mês de carnaval, então o pessoal não quer gastar dinheiro, porque quer guardar o dinheiro para sair em uma festa em algum momento, e acaba não fazendo essa outra compra. Então, para você ver o entendimento do empresário sobre o seu mercado, sobre o seu público, né? João, ele precisa ter esse olhar historicamente, né? A gente teve uma discussão há pouco tempo, eu, você e Márcio, sobre, né, qual seria um cenário ideal e perfeito para um contador. Era uma abertura de empresa com um plano de negócio, né? Seria muito interessante ter isso. Perfeito. Mas isso acaba sendo uma anomalia pra gente, né? Eu espero que o Mark esteja prestando atenção nesse ponto aí, ó. O cenário perfeito para abertura de empresa é com plano de negócio. Sim. E aí o desafio, infelizmente, nesse aí eu acho que eu já falei, todo podcast eu falo isso, todo podcast eu falo isso. A gente empreende pela necessidade, não pela oportunidade. E a maioria das empresas abertas não tem um plano de negócio para isso, né? Entender quem é o seu público-alvo, o local que você vai atuar, você ter olhares críticos da sua cidade, do seu estado, Sim. o quanto que o ramo de atividade tem de impacto direto sobre o PIB do seu estado, da sua cidade. São números extremamente importantes. Qual o período de faturamento? Então, eu acredito que o empresário não pode empreender simplesmente, quero empreender, eu quero ter uma boutique, eu quero ter um restaurante. Eu preciso saber se isso é rentável. Eu costumo sempre abordar isso. Para empresas como eu trabalho mais aqui com o pessoal do food service, quando a gente vê menos de 10%, a gente está num alerta crítico, sabe? Menos de 10% de lucratividade, que como é que a gente vai trazer um olhar de um período de lucratividade? Então, assim, poxa, Bruno, que aumente, na verdade, que esteja na margem ideal de lucratividade. Como é que eu consigo chegar? Então a gente vai começar a abordar diversos casos, né? Como a gente pegou, ontem a gente fazendo análise de relatórios aqui, a gente viu que um certo cliente, 90%, 95%, se eu não me engano, né? 90% a 95%, né? Dependendo dos meses. O faturamento dele era no digital. Então, cartão de débito, crédito, Pix, os vales refeições, os benefícios, no caso. Então, ele tem que chegar para a mesa de negociação com a operadora de cartão de crédito. Amigo, tenho aqui, ó, 90% da minha operação dentro de você. Meu faturamento no ano é X. Como é que eu consigo uma taxa especial para isso? Sabe? Minha movimentação financeira é essa. Então são pontos que a gente tem que começar a analisar, que com números nos torna mais fácil, né? Números de projeção. Então, Perfeito. Eu olhar quando eu quero empreender para poder montar cenários que sejam ideais, né? Para minha atividade. E quando eu já estou dentro do processo, eu ter demonstrativos que reflitam a realidade. Pra gente tentar entender e fazer, como eu falei, essa asepsia financeira, né? Começar a limpar tudo que não é necessário. Vamos lá. Primeira dica foi, conheça seu mercado. Segunda dica, conheça o seu público. E aí eu vou trazer um dado muito importante de uma pesquisa que eu tava lendo, tava estudando esses dias, do seguinte: os supermercados, a rede Açaí, está preocupada com o número de casas de apostas do Brasil. Sim. Essa é uma informação. O título é esse. E eu falei, caramba, que uma coisa tem a ver com a outra. Sim. E aí, quando você para analisar realmente essa pesquisa, esse estudo, faz total sentido. Por quê? Você já deve ter percebido que o número de casas de apostas aumentou nos últimos anos absurdamente. Os times da Série A, por exemplo, acho que 80% a 90% são patrocinados por casa de apostas. Patrocinador Master, né? O Master, né? O da camisa principal é casa de aposta. Então, o número cresceu muito e o público, o cidadão brasileiro está apostando mais. Sim. Ou seja, ele investe mais nessa parte de apostas e às vezes já deixa de comprar outras coisas. E a nossa principal compra é aqui, mercado. Sim. Então, existem alguns indicadores, um indicador especial, que é o seguinte: o quanto de sua renda você gasta em determinado local. Então, eu, por exemplo, como Açaí Supermercados, tenho da porcentagem de sua renda. E esse número está diminuindo por causa das apostas. E aí você
Precisa conhecer seu público. João, e o interessante é assim, que se você for parar para ter uma análise sobre o mercado varejista de insumos básicos, a gente tem diversos olhares, né? Primeiro, vamos falar sobre Salvador. A gente tinha pequenas mercearias, passamos a ler a rede Paz Mendonça, não é? Que estou no Unimark. Não é de minha época não, nem minha época não. Perfeitamente. Então a gente tem todo esse histórico, certo? Depois começou a inserção de redes varejistas de fora do estado. Isso. Que veio o Grupo Pão de Açúcar com o Superbox, que depois virou Extra, e que aí depois veio os atacadistas. Isso. Certo? Você vê os diferentes cenários que... Sim, perfeitamente. Hoje a gente tem, quem reina basicamente, é esse grupo de atacadistas, Sim. que por consequência, ele traz um fortalecimento na minha ótica de mercado de bairro, apesar dele também estar mais próximo que antigamente. Quando eles chegaram aqui, nós tínhamos os 3 unidades na cidade toda. Hoje chegamos a ter 10, 15, 20 unidades em toda Salvador, certo? Mas ele fomenta também o mercadinho de pequeno bairro. É importante também ele nesse cenário. Porque serve de garoto de comparação. Para o cara formar o preço, ele procura comprar melhor, sabe? Para ele poder ser competitivo com esses grandes é interessante. Eu me lembro que próximo à casa de minha avó mora ali na Maralina, e tinha uma unidade de Paz Mendonça que virou Bom Preço, que pegou fogo, e aí foi para outra rede varejista de brinquedos, e agora é a rede Tacarejo que está trabalhando lá. E eu me lembro que quando começou a construção, tinha uma padaria na frente, né? Eu falei, rapaz, vai ser um absurdo, esse cara vai fechar as portas daqui a alguns dias, porque não tem como ele criar uma concorrência para um cara que compra infinitamente melhor, porque os fornecedores dele faz questão de estar dentro do mercado dele. Sabe? Como é que o cara consegue competir com isso? E incrível que o cara simplesmente aumentou o faturamento. Por quê? A estrutura dele faz com que todas as pessoas que vão prestar serviço de entrega de funcionários do mercado consomem na mão dele. Então, assim, você chega assim em certos picos, né? Sim. Se entre 5 a 7 horas você olha do mercado para o mercadinho dele cheio. Poxa, tinha aquele cenário que ficava um formigueiro? Certamente não tem. Mas, às vezes ele tem uma rotatividade alta, né? E consegue, às vezes, vender melhor. Porque ele cria um outro produto. Certamente, as atividades que ele tinha de revenda de produtos deve ser bem menor do que ele tinha anteriormente. Mas a fabricação de lanches, de sucos, de cafés, triplicou, quadruplicou. Sim. E, às vezes, esse produto é muito mais rentável do que você simplesmente revender um produto. E aí já vai a terceira dica, né? Você se adaptar a essa concorrência. Você também usar a concorrência para reduzir os custos e também, consequentemente, você aumenta o faturamento, né? Sim. Então, tem alguns cenários, por exemplo, não vou falar de concorrência, mas que quando a gente faz uma análise SWOT, por exemplo, né? É aquela oportunidade que está fora do seu controle interno. Então, às vezes a gente tem um fórum que é aberto próximo ao mercado, a uma padaria, então você já gera uma rotatividade. Então são pontos, né, que acontecem que fogem totalmente do controle do empresário. Perfeitamente. Esse tempo pandêmico que vivemos há pouco tempo atrás trouxe isso pra gente, né? Quantos empreendedores digital tá aqui? Reunião, home office. Tá aqui, sabe? E hoje isso é uma realidade. O quanto que o iFood cresceu nesse momento, né? Questão de compra de roupa online. Sim. Roupa online, para mim, é um dos pontos mais... não vou falar ganho da pandemia, não sei esse sentido, mas essa diferenciação de comportamento do mercado. E o mais interessante também, o que é que acontece? A gente tem essa mudança drástica, né? Consumo interno, né? Então, eu tô indo para a loja para poder comprar. A gente migra para o consumo externo, então tudo no digital. E aí como é que fica as lojas físicas, né? Você pega uma Renner, você pega uma C&A, você pega essas grandes lojas, como é que elas funcionam nesse processo? Aí eles começam a incentivar a experiência do cliente. Sim. Não é? E aí você às vezes ter o mesmo preço que você tem no aplicativo, o cara vai questionar. Imagine, meu amigo, essa calça aqui, ó, no aplicativo tá 59, aqui tá R$100. O cara, não, a gente vende pelo preço do aplicativo. E você vai vendo que eles vão se adaptando, né? E às vezes até aquela estratégia do você comprar no aplicativo e você retira na loja. Sim. Para justamente traz o cara para a loja.
Porque aquela estratégia de mercado, né? Que acontece muito. Às vezes não, a maioria dos mercados tem os produtos básicos, né? Feijão, arroz, lá no fundo do mercado, para você andar o mercado todo e cair em alguma tentação. Caixa, por exemplo, que fica sempre aquelas compras pequenas, né, de salgadinho, sim, de chocolate. Incentiva para que o cliente compre nesses produtos. Que você cai, às vezes, na armadilha de levar uma criança, tá ali no caixa, esperando a fila 10 minutos e o chocolate do lado. E pior quando a criança é a gente, né? Muita salgadinho, chiclete, chocolate. A gente cai nessa até. Com certeza. Então, essa é a terceira dica que a gente deixa aqui para redução de custos também. Usar essa concorrência, né? É uma base muito interessante. E outros cenários que fogem do nosso controle, que a gente tem muitos clientes aqui de shopping. Sim. Então, às vezes, lança um filme, já interfere no faturamento. Com certeza. Os 5, 10 primeiros dias é onde tem um faturamento maior, onde o pessoal ganha, quando o pessoal está com dinheiro, né? Então, obviamente, fim de semana, que tem uma rotatividade maior. Todos esses cenários, né? E, João, assim, as estratégias de marketing que o shopping usa é extremamente importante. Então, assim, certamente esse período carnavalesco pra gente é um ápice de faturamento para muitos shoppings, certo? Um cenário para todo a nossa cidade há um crescimento de faturamento, certo? E você olhar que quando o shopping ele investe em publicidade de patrocínio, ele acaba tendo um retorno muito grande, porque a entrega de abadá dentro dele. Exatamente. Aí o cara começa a criar diversas experiências, aí quando ele começa a enxergar isso, ele vê a necessidade de criar uma estrutura para que ele possa atrair os blocos, para que a maioria dos blocos entreguem um shopping. Além disso, eu investi em algo que eu falo de estrutura, carro de aplicativo ter uma entrada segregada para que traga um conforto maior para o seu cliente, um perfil específico. A questão de iFood, tem uma entrega separada. Tudo isso influencia nesse processo, sabe? Então a gente ter sempre um olhar que a mudança nem sempre vem pro negativo. Sim. Serve para tirar a gente realmente da zona de conforto. Eu me lembro que na época da faculdade eu tinha um conhecido que ele tinha um relacionamento com uma pessoa que era empresária aqui em Salvador no ramo de food service. E ela, naquela época, antes da pandemia, o serviço lá era 100% online, 100%. E eu ficava assim, poxa, sua empresa é tão conhecida, por que você não traz essa empresa para o físico? E ele não tinha zero interesse, sabe? Quantos clientes que temos na nossa base que tem uma unidade apenas para iFood? Você vê que um rotativo né, que ele se manteve, perpetuou, criou, foi embrionário, se desenvolveu, hoje está perpétuo, premiado e dentro de uma plataforma que há tempos atrás a gente jamais imaginava. Então, assim, o que é que eu falei anteriormente? Falando de negócio, né? Sim. Temos uma realidade e projetar e olhar para frente. Se usar as ferramentas de gestão certamente no plano de negócio dele não vai estar essas interferências todas. Mas em processo que ele entender que o dinamismo no mercado é extremamente importante. Adaptação, né? Sim. Existiam alguns estudos que uma novidade no mercado durava mais ou menos 5 anos. Sim. Hoje, existe esses estudos atualizados que não passam de 2 anos. Perfeito. Então, claro que a gente está numa geração mais imediatista, tudo isso que a gente já conhece, que a gente já fala. Mas você vê que a gente sempre precisa estar inovando para a gente estar realmente no ranking de mercado, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria já puxar um quarto ponto, uma quarta dica para reduzir seus custos: fornecedores. Você já tocou em 2 cenários que eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Questão de máquinas, operadoras, né, de cartão. Sim. E questão de fornecedores de mercadoria. Eu vou além do fornecedor, João, porque eu acho que antes de ser mais interessante fornecedor, tem um indicador chamado ciclo operacional financeiro. Você entender qual é o ciclo operacional financeiro. Prepara para aula agora. Do seu negócio, certo? Porque não é também a compra. É o principal fator de economia, a compra. Se você comprar bem, você também se vende bem. Você tem uma marca interessante. Você tem que repetir isso olhando para a câmera. Certamente, se você compra bem, você vende bem, certo? É tendencioso isso. Você consegue ter uma margem melhor com o seu fornecedor para a aquisição dos seus produtos e insumos, sua matéria-prima. Então, você está dentro desse processo extremamente interessante. Agora, também se entender como é que funciona o ciclo operacional financeiro de vocês.
tive uma reunião aqui com um empresário, que eu estava justamente falando, a gente estava conversando sobre isso, que ele tinha um ciclo operacional financeiro dele totalmente defasado. Sim. Então ele primeiro pagava o fornecedor para depois receber do cliente. A gente fazendo contas aqui. E Ou seja, ele tinha que financiar a operação dele. E aí esse dinheiro sai caro. Sim. Porque ou ele tem para ele poder investir, né? Ou de terceiros, Sim, que é o pior, né? banco. Isso, juros altíssimos, enfim. Linha de crédito nem sempre você tem. Então, quando você vai trazendo para faturamento, né? Então, o cara que fatura 100 mil, às vezes ele precisa de pouco dinheiro, mas imagina quando ele começa a faturar 10, 15, 20 milhões. O aporte é muito grande. Então, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Como é que você muda esse cenário? Sabe? De você tá nesse processo de você recebe depois que você paga o cliente. Que é que financia essa operação. Então, assim, entender o ciclo operacional financeiro da sua empresa é extremamente importante. Saber quanto é que você compra, quanto tempo seu produto fica dentro do seu estoque, qual o período de recebimento, quais são as despesas financeiras que ocorrem dentro da venda, certo? Quando você tem que pagar o seu fornecedor, quando você recebe do seu cliente. E lembrando que estoque é dinheiro parado. Com certeza. É o seu caixa ali travado. Com certeza. Eu estava conversando com um empresário esses dias e estava falando justamente sobre isso. Que eu comecei a questionar ele. Você tem... Como é que você faz para fazer suas compras mensais? Ele não, eu trabalho para semanal. Eu falei, perfeito, melhor ainda. Curto espaço de tempo, você não precisa movimentar muito. Aí eu falei, não, mas como eu tenho uma atividade grande, eu preciso comprar muito. Eu falei, tá, e você compra como? Uma pergunta que eu tô te fazendo é essa. Não, a gente já tem uma estimativa baseada em quê? Não, pô. Ele não sabia fazer. Aí a gente volta para aquela questão dos números. Você tem demonstrativos não só contábeis como financeiros e de operação também, né? A gente tinha uma colaboradora que ela fez compras repetidas em menos de 2 semanas que teriam impacto diretamente no caixa da empresa. Então acabou sangrando o caixa da empresa, Sim. com compras feitas de maneiras desnecessárias. Uma coisa é você projetar, saber que X data eu vou precisar de ter X estoque, porque é tendencioso que eu tenha X faturamento. É um risco que você vai correr, faz parte do processo. E Mas aí, quando você faz isso de maneira demasiada, é extremamente complicado. e aí a gente tem uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, uma ferramenta de gestão muito interessante, que é você realmente classificar seus produtos. Então você tem aquela vaca leiteira, como chamam, né? Que sai sempre, tem uma rotatividade muito alta, mas você tem uma margem de lucro um pouco menor. O que traz, às É o vezes, que esse produto atrai é o cliente. traz. Isso. Aí, quando a gente fala sobre... Sua frase foi perfeita, né? Que a compra precisa ser certa. Sim. Então, a gente tem aquele produto que é estrela. Tem uma margem alta de lucro, né, desse produto, mas sai 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E aí quando você compra esses ingredientes, né, para esse produto, para esse prato, vamos dizer assim, questão de restaurante, você tem um estoque provavelmente de valor alto por um produto que vai sair 2 vezes na semana. E como é que eu ativo a venda desse produto? Como é que eu crio, sabe, uma estratégia para poder que ele aumente essa saída, sabe? Aí a gente vai envolver toda a gestão de pessoas, de treinamento de garçons, né? Com certeza. E estratégia, Marketing, tudo isso isso. digital, de como é que você vende esse processo, já que você tem uma margem melhor, você consegue dar um desconto maior para poder ele servir justamente de custo de aquisição do cliente. Então são esses pontos que você tem que começar a analisar e ver qual estratégia você vai tomar, entendeu? E aí você também precisa conhecer. A gente volta ao primeiro ponto, né? De você conhecer o mercado e também conhecer a sua empresa. Sim. Por exemplo, a gente tem a diferença gritante de bares e restaurantes, né? Você vai para um bar, você vai beber uma cerveja. Sim. Então a rotatividade de cerveja é alta. Com certeza. E você tá ali na roda de amigos, você pede uma coisinha ou outra, né? Você que gosta, né? De pedir um petisco. Mas a margem maior, a margem de lucratividade maior está exatamente no prato. Porque a cerveja tem uma rotatividade maior e tem rotatividade menor. E aí a diferença é para um restaurante, que normalmente você não vai para o restaurante para beber, né? Depende, tem alguns amigos que fazem que isso. fazem isso, né? Não sei se tá no nome, calma, Bruno, sem entregar ninguém. Mas você já tem como eu posso dizer, né? O prato do restaurante já é uma criatividade diferente. Então, toda a engenharia de cardápio já se adequa ao seu público, né? Isso é muito interessante também da gente estar pontuando aqui. Eu me lembro, a gente foi num cliente da gente no rodízio de hambúrguer e eu tava lembrando há anos atrás, quando o Habib's chegou aqui, tinha uma empresa que era concorrente deles, não é?
empresa local que fazia todo esse processo. E aí, me lembro que eu conheci o gerente lá, né? Eram 2 gêmeos, tinham 2 unidades dessa empresa e cada um era gerente de cada operação, né? E eu tava conversando com eles que eu não entendia qual era a margem que eles tinham de vender, me lembro, na época, um rodízio de pizzas a R$19,90, sendo que uma pizza custava R$19,90. Aí ele falou assim, Bruno, vamos lá, só pra você entender. Se eu vender 100 rodízios, então eu tenho 100 pessoas no meu estabelecimento. Certo? Eu gasto 70 pizzas pra poder atender esse povo. Bem, só aí, fora a margem do produto deles, ele tinha 30 pizzas de ganho. Sim. Aí ele começou a trazer outros números. Ele falou assim, vamos lá. Eu tenho aqui, geralmente, acontece muito aniversário, né? Então, o pessoal vem, mínimo de 10 pessoas às vezes, né? E o que acontece? Eu criei uma estratégia de comprar bem junto esse post mix que é chamado, né? Que você coloca o copo, aperta e ele sai o refrigerante. Sim. E aí eu vendia a R$15, na época, né? Uma jarra de 1,5 litro de refrigerante. Você escolheu o sabor. Ele falou, sabe qual é o custo disso? Pra mim, do produto. Do custo do produto mesmo, ele falou assim, Bruno, acho que não chega a R$2 na época. A margem que ele... Salvo engano, era R$2, R$3. Era um valor ínfimo. Porque ele conseguia comprar muito, ele tinha uma rotatividade muito grande. Então, assim, você quando começa a analisar e projetar, né? Poxa, hoje é uma rotina você ter páginas de rede social que está fazendo mídia para restaurante. E é tendencioso que quase todo mundo está fazendo rodízio agora. Interessante isso, né? E como é que você vai criar uma estratégia? Todos os concorrentes estão fazendo rodízio. Como é que você vai fazer? Qual estratégia você vai criar? Não apenas criar, né? Não apenas colocar... Tem sentido o rodízio, sem saber se isso lhe traz um retorno. Poxa, se eu tenho aqui casa cheia, 300 pessoas na minha casa, vamos lá, 300 adultos, né? Como é que eu consigo fomentar o que é que eu preciso de produto para poder atender esse pessoal? A gente tem uma estratégia que é muito conhecida do happy hour, né? Sim. De horários, que tem uma cerveja, tem um chopp, tem alguns petiscos mais baratos, e após um certo horário volta ao preço normal. Isso. E eu acho muito difícil você tá ali 18 horas, tem que ir 18 horas, acabou o happy hour, vamos embora. Não acontece isso, né? Sim. Então, outras estratégias que você pode também estar usando no seu negócio, né? Isso é muito interessante também. Mas eu queria voltar para a questão do ciclo operacional. Sim. Eu acho que é um ponto-chave para responder a pergunta hoje no nosso podcast, de como reduzir custos, né? Sim. Gestão de negócio e redução de custos. A gente falou do ciclo operacional, e dentro do ciclo operacional tem outros ciclos, né? Mas é isso, eu queria realmente voltar a esse ponto do ciclo operacional, porque dentro do ciclo operacional tem outros ciclos. E é bom a gente se aprofundar, porque acredito que responda a pergunta do podcast de hoje. Como reduzir custos na gestão do seu negócio? É. Então, tem um ciclo, dentro do ciclo operacional, tem um ciclo, né, de compras, o ciclo de pagamento, isso, de recebimento, de estocagem, a gente vai para margem de contribuição, porque justamente você vê como tudo se comunica, né? Como é que eu vou fazer uma ativação de um produto com uma promoção se eu não tenho uma margem de contribuição interessante? Sim, sabe? E aí você tem justamente a comunicação dessa questão de logística, né? Questão de custos, sim, e contabilidade realmente, né? Porque essas formações também tem, nós temos estatísticas contábeis, com agência de marketing, por exemplo. Sim. Para justamente o marketing fornecer produtos que atraiam, né? Que tem uma margem mais interessante. Velho, e entender também o que é que seu cliente quer, né? Sim. E tipo, se você tem um histórico de registro, você consegue saber qual produto você mais vendeu. E as consequências, o que fez ele ser o mais vendido. Sabe? Hoje nós temos agora nos rótulos de bebida a quantidade de açúcar que ela vende. Poxa, há um mês atrás, 2 meses, acho que não tínhamos isso. Então, o que é que isso influencia no consumo de um refrigerante normal por refrigerante zero? Perfeito. Então são coisas pequenas que às vezes a gente consegue. Porque às vezes o cara pegava beber uma Coca-Cola e não via a quantidade de açúcar que tinha. E quando a primeira coisa que ele vê, alto teor de açúcar e gordura saturada, tanta coisa, o cara fica assim. E assusta, né? Zero. É igual igual cigarro, né? Justamente. Cigarro. Então, assim, isso também reflete na venda do seu produto. Então, essas análises eu costumo sempre falar, João. Visão global, que é tendência para o meu mercado. Visão global, ação local. Porque aqui agora,
globalmente eu tenho Ó, segunda vez. Por favor. Fale. visão global, ação local. Então, assim, o que é que pro meu ramo de atividade é tendência? Perfeito? Validei. O que é que isso se encaixa no meu negócio? Como é que isso se encaixa no meu negócio? Sabe? Faz sentido pra mim, eu como uma hamburgueria, eu tenho uma fritadeira que faz a cocção em X minutos, que eu tenho uma ou aquela básica, mais barata, e eu consigo atender meu público da mesma maneira. Ou até numa churrasqueira, né? Sim. Sabe? Então, assim, entender o que realmente faz sentido para o seu negócio. Primeiro ponto. Sabe? E aí a gente tocou um ponto, por exemplo, das operadoras de máquinas de cartão. Isso é um resultado-chave, realmente, uma peça-chave sobre a questão de recebimento, né? Sim. Porque hoje eu acho um pouco mais difícil de acontecer, mas antigamente você pagava no cartão de crédito, você demorava um tempo para você receber. Se você adiantasse, você reduzia, porque você tinha uma taxa maior. De então, antecipação. Perfeito. Então, realmente, a gente analisar também esse número. Perfeito. Porque se você, como citamos, temos uma empresa que tem 95% do seu faturamento dentro desse processo, ele tem que ter uma margem melhor, tem que ter uma compensação desse dinheiro. Uma negociação melhor. Diferente. Sabe? É interessante pra gente criar meios de pagamento. Tem que acontecer. A gente hoje, se você não receber Pix, débito e crédito hoje, você praticamente não tá no mercado. Não tá. Sabe? Não tá. A gente, por exemplo, por ser uma cidade muito litoral, né, litorânea, de praia, às vezes você vai numa praia, a barraca não aceita cartão, você já fica desesperado. Não. Eu acho que você tem um caso claro. Por favor, fala de Itacaré. Itacaré. Não se emocione, calma. Cidade. Calma, não se emocione. Você é o futuro prefeito de Itacaré, viu? Daqui a um tempo vocês vão ver se vai viralizar esse corte aqui. Olha lá. Tem esse caso, né, de a dificuldade. O que acontece lá em Itacaré? Dentro das praias tem uma dificuldade muito grande de sinal. De recepção de sinal. Então ele não consegue operar a máquina dele. Cartão de crédito. Então muitas das vezes o turista que vem de outra cidade não imagina. O cara tá tão, às vezes, quem tá em São Paulo, você imagina que o cara tem algum lugar que não venda sem o cartão de crédito, débito, Pix? Tem não. O cara não imagina isso. Cara, é a última coisa que vai imaginar isso. Dinheiro, papel, o que é isso? Então ele se dá com essa realidade. Então, assim, o investimento em infraestrutura é extremamente interessante. Poxa, você tá num lugar que realmente você vai se desvincular dessa selva de pedra, perfeito. Mas a gente também não pode sair totalmente. A gente não tá em outro planeta. Se adequar, visão global, ação local. Eu não posso deixar que esses impeditivos me façam eu não vender. Sim. Uma coisa é o cliente não ter uma ideologia, não tenha uma empatia, não queira consumir o meu produto. É natural que isso aconteça. Sabe? Mas você tem uma falha estrutural sua que faz com que você não venda, imagina. Você não tá citando cartão, débito, crédito. É porque a gente já envolve outros fatores que, infelizmente, fogem do nosso controle. E é uma coisa que eu falo assim, como assim, amiga? Como é que não aceita? Sabe? Então esses pontos são extremamente interessantes. Como é que você analisa seu processo, sabe? E para gerar tomada de decisão. O que é que eu preciso fazer para poder que eu tenha o desempenho financeiro melhor dentro da minha empresa? E quais são as estratégias que eu tenho que traçar para poder ter o sucesso na minha tudo que eu planejei, na verdade, né? E assim, quando a gente pensa nessa questão do ciclo, né, de pagamento, de recebimento, então você tem um tempo para você receber essa venda, esse dinheiro, né, que você acabou de executar, e aí você já envolve outro ciclo, que é a relação de pagamento, né, de fornecedores, todo esse ponto. Então, a gente, há um tempo atrás, a gente fez uma consultoria em uma barraca que aqui em Salvador é muito conhecida, que fica na região ali do Imbuí, e aí ela tava falando, né, conversando comigo, a gente falando assim sobre a questão de o prazo de pagamento dos fornecedores. Então, ela tinha uma grande compra de cerveja, que é um bairro muito boêmio, né? A gente sempre, questão de jogo, de futebol, o pessoal sempre tem os pontos lá, né, de assistir. E as marcas davam prazo de 2 dias, 3 dias de pagamento. Então ela tinha que vender toda a mercadoria que ela comprou nesse período, porque senão ela estaria financiando
isso no estoque dela, né? Então esses ciclos, porque o empreendedor, o empresário, às vezes acaba pensando o seguinte: cadê meu dinheiro? Tô vendendo, mas cadê meu dinheiro? Nunca tem dinheiro no caixa. Fatura 400 mil, cadê? Não tem um real, não. Não tem um real na conta. Onde é que foi parar isso? Às vezes tá parado numa maquininha, no recebimento, que o prazo é maior. Às vezes tá parado no estoque. Sim. Às vezes você tem que pagar o fornecedor antes do que a mercadoria sai do estoque. Então, existe todos esses ciclos, né? Consumo de colaboradores, cortesia, enfim. A gente vai enveredar por zilhões de possibilidades que possam existir nesse processo, entendeu? É justamente essa segurança das informações, né? Isso é muito importante também a gente ter. Então, acredito que a quarta dica, né? Eu já até me perdi no número de dicas. Tá tão fluido o papo hoje, né? Fluido, né? Eu não vou nem olhar pra lá pro Marcos daqui a pouco não falar do relógio, do tempo, mas vamos lá. Quarta dica é justamente sobre essa questão dos ciclos, né? Para você analisar seu ciclo operacional. E aí envolve capital de giro, sim, envolve de onde é que você vai ter esse investimento, né? Esse dinheiro, quem é que vai estar, se seria bancos, terceiros, seu dinheiro próprio, ou fornecedores também estarem bancando, né? Esse seu ciclo, que é uma forma também de redução de custos, né? Muito importante. A questão da compra. Comprou bem, vendeu bem, né? Vendeu bem. E aí, outros pontos que a gente já envolve um pouco mais de operação é a otimização dos processos, né? Que aí a gente não pode deixar de passar, porque além de clientes de comércio, que a gente falou muito, tem a questão de serviço, né? Então, reduzir custos, a gente está numa área, a gente está numa época tecnológica, investir em tecnologia para você reduzir o custo, né, de atividades repetitivas. Com certeza. Isso é extremamente importante, né? A gente às vezes vive numa realidade onde, volto a falar, na visão global e local. Hoje nós temos o SAP, nós temos o TOTS, bilhões de sistemas que são excelentes, mas tem um custo aquisitivo muito alto. Às vezes a gente tem um sistema que custa às vezes 99, 199, 299, que ele atende totalmente a nossa demanda. Só que vai além disso, no meu comentário. Hoje imagine, você como prestador de serviço, você compra um ERP para emissão de nota, e você só usa isso. Quer dizer, você não faz um controle financeiro, não faz um controle de fluxo de caixa, não faz uma conciliação, não faz um controle de produtos que você usa para poder prestar o serviço. Então você está simplesmente às cegas, são margens tiradas de onde para poder tomar a decisão de precificar o seu produto ou serviço. É a fonte na minha cabeça. A maioria dos empresários, infelizmente. Baseado. Enfim. Então são essas coisas. Quando a gente começa a investir em tecnologia, você começa a ver resultados, né? E você tem um olhar crítico para tudo, né? Tem um cliente que ele está recebendo uma consultoria que ele está investindo bastante em controles internos, que vai de controle de fundo fixo, dinheiro que fica disponível para os colaboradores para poder pequenas manutenções ou aquisições de insumos, enfim. Eles têm lá controle de caixa, de quanto cada operador faturou nesse processo, né? Faturou, que eu digo, vendeu, né? Aí começa a fazer análise de débito, crédito, enfim. Consumo de colaboradores, que é algo que nunca existiu dentro da empresa. Então você vem com uma história de anos que a empresa existe, onde nunca foi mensurado o consumo de colaboradores, certo? Aí a gente vê com o processo de controle de cartão de crédito, conciliação bancária, então uma série de controles. Você gera auditoria desses números. Com toda certeza. Por quê? Está na parte de colhendo informações para poder elaborar um relatório. Massa. A partir daí, qual é a atitude que vamos tomar, né? Aí vai ser contabilidade, empresários, consultores. Sentar numa mesa aqui, vamos debater qual é as informações. Primeiro, contabilidade reflete a realidade. Perfeito. Está totalmente convergente. A partir desse momento, a gente vai começar a trazer pontos que a gente pode justamente debater para poder ver a melhora do processo. Quais são os gastos que têm um maior impacto sobre o faturamento da empresa? Então, às vezes você não consegue mensurar o colaborador. É mais vantagem você pagar um ticket de alimentação ou você realmente fomentar para o seu produto. Ele não consegue me dar uma resposta dessa. Perfeito. E assim, quando a gente pensa no cenário, não vou falar somente no Brasil, mas realmente mundial, né? A gente tem casos mais claros sobre essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia
para essa otimização e redução de custos, por exemplo, shopping centers. Sim. Antigamente, né, muito tempo atrás, você entrava no estacionamento e tinha uma mulher para entregar um ticket. Sim. Hoje já é uma máquina. Perfeito. Aí começou a cobrar estacionamento de shopping. Tinha os caixas, né? Sim. Hoje já é uma máquina. A gente tem exemplos do McDonald's, Americanas. enfim, vários. Autônomo, né? Autônomo. Então gera realmente essa otimização E aí você vê, e redução de custos. você criou tudo isso, aí você já começa a surgir novos problemas, né? Fraude, furto. Aí você já investe em mais tecnologia, que o cara já consegue saber se o produto que saiu da loja foi realmente vendido, ele passou lá no caixa e pagou ou não, sabe? Sim. Então tecnologia tá aqui super a favor da gente. Como é que a gente vai usar todo esse aparato tecnológico para que a gente consiga otimizar processos, ganhar tempo, se não fazer aquela atividade repetitiva de estar clicando todas as vezes para poder fazer um mesmo processo que às vezes um bot consegue resolver. Atividades repetitivas que não agregam valor ao cliente, né? Com certeza. Então, realmente, o uso da tecnologia, acho que é a quinta, sexta, 10ª dica que a Não gente vamos dá. contar mais, né? Não, já perdemos as contas. Sim, Mas é uma das dicas que a gente dá realmente para a redução de custos do negócio, né? perfeito. Então, enfim, a gente já perdeu as contas aí mais uma vez. E a gente pensar no seguinte, como é que eu posso passar essa questão de Validação, que eu acho que é importante. O que a gente fez que deu certo? Perfeito. E aí a gente envolve já outro ponto de planejamento, de orçamento. A gente fala muito sobre a contabilidade realmente do que aconteceu, você usar de dados para o futuro, né? Sim. Então, planejar, orçar e fazer essa checagem de informações, né? Para realmente saber o que foi realizado, o que era o idealizado, o que era o planejado. E a gente fazer esse controle de custo, né? Isso é importante. Sim. A gente ter esse olhar de como eu consigo automatizar os processos, não é? É tendencioso eu sempre falar sobre food service, é complicado aqui. Todo podcast que eu participo, eu sempre acabo abordando. Mas é interessante você ver. Um cliente da nossa base, ele estava com um problema seríssimo de CMV, tipo fazer o CMV. Ele conseguia até controlar o custo de obra, mas o CMV é algo que é impossível. Entendo que alguma segmentação de mercado, como um açaí que vende no quilo, ele tem diversos produtos para poder formar um único produto. Como é que você vai mensurar? Você precisa ter um histórico de consumo, mas às vezes é um pouco mais difícil você fazer esses controles. Mas ela vendia um alimento. Sim. Você tem um sistema RP? Tem. Você usa seu RP como? Não. Eu simplesmente como um PDV. Eu falei, mas o que é que tem? Ela me deu o login e a senha. Quando eu fui ver, tem controle de estoque, tem relatório financeiro, tem DRE. A contabilidade podia colocar o plano de contas dentro do sistema para poder fazer uma integração entre esses sistemas. E outra, para ela, que seria o ápice, né? Ela tinha a ficha técnica dentro do sistema. Então você vê A diferença ainda. ela teria que fazer isso tudo de maneira manual. Se ela alimentasse lá a parte fiscal, emitiu a nota contra eles, recebeu a nota, fomentou o sistema, automaticamente vocês conseguem aceder um produto se você tem isso dentro dele. Ou o próprio produto para venda. Então assim, ela já conseguia ter números ali, sabe? Poxa, se eu vendi X prato, e para esse X prato eu preciso de Y insumos. Por que eu tenho 2Y de compras? E aí a gente volta pro ponto da compra certa, né? Sim. Histórico de compra. Mas entender o processo, saber como usar as ferramentas de maneira correta, olhar e analisar todos os usar a tecnologia a seu favor. Perfeito. Ver os processos que deram certo, porque vai ser super normal a gente imaginar e projetar, mas isso aí não causar uma boa experiência para o nosso cliente. E como é que a gente vai manter o que não está dando certo, sabe? Eu sei que às vezes existe esse prazo de latência do cliente entender que realmente vai ser o melhor, né? Existe toda essa adaptação Sim. de colaboradores, adaptação dos clientes. Sim. E é um período normal, né? Acho que toda mudança gera esses impactos, né? Essa resistência também. E realmente a gente usar tanto a tecnologia como os dados, como essa informação para tomar uma decisão e reduzir custos, que é o nosso objetivo de hoje, né? Então, eu acho que a gente conseguiu realmente mostrar os principais pontos
principais pontos de forma correta. Porque existem algumas maluquices aí que o pessoal faz, né? De tributos, de MEI, enfim, né? Umas coisas que, sei não, mas da forma correta da gente reduzir os custos para o negócio. Então, queria realmente que vocês fizessem as considerações finais. Infelizmente, o papo foi muito fluido. Te agradeço mais uma vez pela presença aqui no podcast. E fica também na Marketing, por favor, convite aberto para você participar outras vezes. O Stephanie fica aqui implorando, velho, sua participação. Perfeito. O público gosta de sua participação aqui, do seu conhecimento, Hoje sua experiência. Hoje eu gostaria muito de agradecer a todos do Grupo Conte pelo empenho e pela oportunidade que está me dando de estar aqui nesse processo. Mas eu gostaria também de agradecer ao nosso CEO, né? Luciano Silva, que para poder construir o império dessa magnitude precisa de braços fortes, né? Esses braços fortes é ecossistema desse, com certeza. Né? Estou aqui franqueado para o convite prévio. Está à disposição? Com certeza. Stephanie tá gravando, viu? Depois mostra ele sempre quando ele fala, não posso, tô ligado aqui. E ó, tira isso aqui. Mas também agradecer a Stephanie aí, o pessoal do marketing, a todos, a Levi, a Wesley, sobre esse tema, né? Acho que isso é um tema muito importante para o empresário, que a gente sempre pensa, né? O empresário sempre está naquele loop ali de logística, de operação, e não tem essa visão global para ação local. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso ConteCast e conte com a gente.